Fala pessoal, de boas? Tô de volta aqui com o segundo vídeo da playlist do Titanic, né? Da competição do Titanic no Kaggle. E, bem, eu vou continuar aqui de onde a gente parou. Eu tô até na mesma página ainda, Titanic Machine Learning for um Disaster. E vamos continuar de onde a gente parou. E nesse vídeo, agora sim, a gente vai entrar no nosso código finalmente. E aí eu vou começar mostrando meio que uma parte que é mais básica para ver como que vocês conseguem ver o meu código pelo Kaggle ou pelo GitHub. O jeito mais fácil, na minha opinião, é pelo próprio GitHub. Aqui você consegue entrar no meu repositório. Eu deixei o link na descrição do meu último vídeo, vai ter o meu perfil, repositório, e você vem aqui no Titanic Competition. Aqui você só entra e você vai ver aqui que tem esse Titanic Submission ePIMB, que é justamente o arquivo Jupyter. E aí já tem todo o meu código que eu fiz. Deixa ele carregar um pouquinho aqui. Todo esse código aqui. E aí você já pode baixar e utilizar ele. É simplesmente você baixar e abrir no Colab. Aí outro jeito de você conseguir o meu código é pelo Kaggle. Aí você vem simplesmente no meu perfil, que eu também deixei na descrição do vídeo, no último vídeo. Aqui em códigos, você vem no Titanic Submission e aí você clica nesses três pontinhos aqui em cima. Aí nos três pontinhos você simplesmente download code, que é para baixar o código mesmo. Quando vocês baixarem o meu código, você vem aqui no Google mesmo e pesquisa Google Colab. Eu estou mostrando esse caminho porque pode ter gente que nunca abriu o Colab e não sabe nem do que eu estou falando. Mas basicamente é um notebook para você poder programar pela nuvem, sem precisar usar o processador do notebook em si, sabe? Não fica tão pesado. E também acaba sendo até mais prático por conta de já vir com algumas bibliotecas no próprio Colab. Você não ter que fazer pip install, ficar baixando biblioteca toda hora. Seria só importar realmente. E aí aqui você só entra com a sua conta do Google e quando você abrir o Colab vai ter uma tela mais ou menos assim e você só importa realmente o código Python, beleza? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar no comecinho aqui. E agora vamos para a parte do código finalmente. Antes de vocês começarem a rodar o código, se vocês rodarem do jeito que está aqui, olha, já vai dar um erro. Ó. Ele já vai, aqui ele vai rodar essa parte, mas aqui embaixo ele vai dar erro. Quer ver? Deixa ele rodar um pouquinho, deixa ele pensar. Aí, pronto. Aí aqui deu erro aqui embaixo porque a gente não está com o CSV importado aqui nesse código. A gente está com ele importado, mas não está com o arquivo aqui dentro. Então, o que que você precisa fazer nesse caso? Lembra daqueles três arquivos que a gente aí baixou na última aula, no último vídeo, que são os arquivos de treino, teste e aquele de gênero? Então, a única coisa que você vai ter que fazer é pegar aqueles três arquivos e arrastar para esse canto aqui. Deixa eu clicar aqui. Acho que não vai estar aparecendo no vídeo, mas por conta de eu estou compartilhando somente essa janela. Mas eu estou simplesmente só pegando aqueles arquivos e arrastando para cá. Deixa eu pegar. Aí. Só arrastei aqui. Agora eles estão os três aí nesse lado. Aqui só clicar aqui. E aí de novo a gente pode vir aqui e executar tudo e vocês vão poder ver o código rodando normalmente agora. Beleza? Agora deixa eu explicar toda a estrutura do código. Aqui você pode ver a descrição realmente do projeto, de o que foi feito, como foi feito, qual era o objetivo e a história do Titanic e tudo mais. Aqui, como de praxe, digamos assim, como de costume, eu importo essas bibliotecas, Pandas, NumPy, Seaborn, porque elas são meio que bibliotecas padrões para você mexer com análise de dados e ciência de dados no Python. Então eu já importo elas logo no começo, assim eu não vou precisar a todo momento ficar importando novamente. Então fica muito mais fácil já importar todas de uma vez só. E aí é algo que eu recomendo para vocês também, logo no começo do projeto que vocês forem fazer, já importar essa daqui. Simplesmente dar um Ctrl C, Ctrl V no Colab mesmo e já vai importar essas bibliotecas. Então já fica o costume. E aí aqui, deixa eu abrir para vocês. Aqui é um índice que a gente pode ver como está separado o nosso projeto.
Então, por exemplo, aqui seria a descrição, aqui importando as bibliotecas e aqui EDA. Eu acho importante eu já mostrar agora o que que é EDA e qual o processo que eu vou usar nesse projeto de ciência de dados, porque é uma coisa que, por exemplo, se você for praticar, aplicar em uma vaga de cientista, muito provavelmente eles vão perguntar para vocês qual é o pipeline que vocês usam, sabe? Algo do tipo. Então, eu vou explicar aqui como funciona o pipeline de ciência de dados que eu apliquei principalmente nesse projeto. Então, vamos para a lousa e já volto aqui. Beleza, estamos aqui na lousa e aí eu vou explicar melhor para vocês como que eu trabalhei melhor com esse pipeline para desenvolver o meu projeto que eu fiz aqui, que eu estou mostrando para vocês. Então, esse pipeline, esse processo, esse passo a passo, esse fluxo, a gente começa aqui nessa parte do Business Understanding. Aqui é basicamente o que eu fiz no primeiro vídeo com vocês, onde a gente vai entender o negócio, qual é o problema, qual é o objetivo e qual o contexto em si de que a gente está inserido. Então a gente já sabe que a gente está num contexto de uma competição no Kaggle, referente ao Titanic, e a gente precisa definir qual foi a pessoa que sobreviveu e qual não sobreviveu na nossa base de dados, certo? Então aqui a gente já entendeu qual é o negócio mais ou menos. Depois que a gente entender isso, a gente vem para o segundo passo, que é basicamente onde a gente está mais ou menos. E aí nesse segundo passo, a gente basicamente vai entender os dados, que é Data Understanding. Então a gente vai entender aqui quais são os dados que estão sendo disponibilizados para a gente nessa base, nessa nossa base. Qual é a coluna, o que significa cada coluna. Então é muito crucial essa parte aqui. Vou até deixar um asterisco, porque muita coisa a gente consegue ter insight nessa parte em si. Então é muito bom você explorar, principalmente nessa parte. Depois que a gente entender realmente a nossa base de dados, a gente vem para Data Preparation, que é basicamente a preparação dos dados. Então aqui é onde a gente vai realizar esses tratamentos nos nossos dados, na nossa base, e aí deixar até mesmo melhor o nosso modelo de machine learning, porque se a gente trata melhor os nossos dados, então o modelo ele vai entender melhor o quão impacta cada variável na nossa resposta final. Então a gente vai preparar os nossos dados e por fim aqui a gente vai pegar e modelar. É basicamente a parte onde a gente vai modelar os nossos modelos de machine learning, a gente vai treinar eles e colocar em avaliação. E aí depois que a gente vê que nossa base de dados e os nossos modelos eles já estão bem treinados, já entenderam muito bem qual o funcionamento, o processo, a gente vem aqui para evaluation, que é basicamente a gente vai avaliar e decidir, beleza, a gente realmente alcançou um nível bom no nosso modelo, se a gente está acertando bem, a nossa porcentagem de acerto está ótima. Então, se estiver ótima, a gente vai e coloca em desenvolvimento e comunica os resultados. Se não estiver ótima, a gente pode voltar, por exemplo, para o começo mesmo, nessa parte aqui, no passo um, ou se não, a gente pega e volta até para a parte de data preparation. Por mais que a seta aqui esteja mostrando para esse canto, não é necessário que você vai ter que começar tudo do início novamente, tá? Aqui é só um exemplo. Então, se você viu, vamos supor que você está trabalhando numa empresa e queria 90% de acerto, mas aí você atingiu, sei lá, 88%. Então a gente precisa melhorar 2%. Você não vai pegar e simplesmente voltar do início e fazer tudo do zero. Não. Faz muito mais sentido você simplesmente só voltar aqui na parte de data preparation, até mesmo na data understanding, que é basicamente você entender o dado. Beleza? Então é muito importante ter esses passos aqui na nossa mente, entender esse pipeline porque é um pipeline muito padrão e que você vai usar muitas vezes durante vários projetos ou no mundo profissional de cientista de dados. Então, se você quiser pesquisar melhor sobre esse modelo em específico que eu mostrei, o nome dele é CRISP-DM. Eu vou escrever aqui do lado, ó. CRISP-DM. Esse modelo foi apresentado para mim durante o meu estágio, inclusive, e que é um modelo muito usado na análise de negócios em específico, tanto que aqui eles usam a palavra negócio, né?
E aí o modelo que eu usei é muito parecido. Em geral, todos os modelos são parecidos, mudam algumas coisas, mas a regra em geral é essa: você entende o negócio, entende o dado, prepara os dados, treina os modelos e avalia. E por fim você decide se já vai colocar em prática ou não. Mas no nosso caso, no meu caso aqui, o que eu fiz foi o quê? Vou escrever aqui embaixo para ficar melhor. Então, primeiro o que eu fiz? O entendimento, entendimento do problema, que é basicamente o que eu fiz no primeiro vídeo, juntamente com vocês. Em segundo lugar, eu coloquei EDA, que é basicamente, na tradução, seria análise exploratória tória de dados. E aí, basicamente nessa parte, eu juntei tanto a coleta dos dados e o tratamento dos dados. Então aqui você já vai ver duas partes em um, que seria aqui, olha, o entendimento dos dados e o data preparation. Então a gente já vai tratar e fazer uma análise exploratória. Isso tudo em um. Beleza? Então, essa parte aqui em específico, você vai ver que muda muito de projeto para projeto. No meu caso, eu decidi fazer assim porque eu achei mais prático, no sentido de não ter que ficar criando vários tópicos no meu notebook, e também porque quando eu estava desenvolvendo esse projeto, esse notebook, eu percebi que muita gente usava simplesmente EDA, só o EDA, não ficava criando vários tópicos e separando cada um com vários significados diferentes. Então era muito comum de eu ver essa prática do pessoal tá na área já. Então eu optei por deixar desse jeito também. Então depois que a gente tiver desenvolvido o nosso EDA, a gente vem para o nosso terceiro passo, que é basicamente modelagem do nosso modelo de machine learning. Modelagem de machine learning. Opa. E aí aqui basicamente vem e treina os nossos modelos para depois colocar em prática. Depois de a gente ter treinado os nossos modelos, a gente vai e faz a avaliação deles. A avaliação e validação dos modelos. Então aqui é basicamente essa parte aqui, olha, evaluation, onde a gente vai avaliar se a gente está chegando em uma acurácia boa, se a gente está chegando na nossa porcentagem mínima de acertos que a gente acha aceitável, por exemplo. E aí depois que a gente tiver uma avaliação boa, uma boa validação, então vamos supor que a gente de primeira já conseguiu aqui, aí por fim a gente coloca a interpretação e comunicação dos resultados. Resultados. E aí essa parte final basicamente é quando a gente coloca em prática na nossa base final, o nosso modelo de machine learning, a gente coloca as respostas e comunica no Kaggle. Então, tendo tudo isso validado, tudo avaliado, a gente coloca em prática finalmente e publica lá no Kaggle. Então, essa parte aqui eu queria muito mostrar para vocês, porque, como eu falei, esse pipeline é muito cobrado no mundo dos dados e em entrevista mesmo de cientista de dados. Então é muito importante você ter isso em mente e ter isso muito claro para explicar para outras pessoas. E aí eu já deixei até o nome para você pesquisar melhor sobre esse modelo e deixa você muito mais preparado para entrevistas e também para você entender aqui na minha playlist o que que eu vou fazer. Então, se alguém perguntar para você, como que você realiza um pipeline? Você pode muito bem citar esses pipelines que eu mostrei aqui. Se você pesquisar, talvez você encontre até outros pipelines além desse, outros passo a passos. Então, não é algo 100% fixo, só tem um jeito de fazer, não. Então, varia bastante dependendo, e eu achei importante deixar isso bem claro aqui para vocês, beleza? Voltando aqui para o código, a gente tem o EDA que eu já expliquei. E aí nessa primeira base de dados disponibilizada, que seria a do treino, a gente tem essas colunas aqui, que já está na ordem, inclusive.
Então, o ID do passageiro, se o passageiro sobreviveu ou não. Então, um 0 na coluna seria não e um seria sim. Aqui a gente pode ver, survived. 0 seria não e um seria sim. Então, esse daqui não sobreviveu, esse daqui foi, certo? E aqui P-Class, essa coluna seria a classe da passagem. Então seria se a pessoa está viajando de primeira classe, segunda classe, terceira classe. E aí aqui já é meio que importante vocês terem noção de que isso pode impactar também se a pessoa sobreviveu ou não. Porque se a pessoa está de primeira classe, ela deve ter mais dinheiro, então ela provavelmente deve ter sobrevivido, querendo ou não, pode ter acontecido isso. Aqui é o name, nome do passageiro mesmo. Sex seria o sexo do passageiro, se é um homem ou mulher. Age seria a idade em anos do passageiro. CBISP. Aí esse daqui é um que pode ter dado uma dúvida aí. Seria o número de irmãos ou cônjuges a bordo. Part seria o número de pais ou filhos a bordo. Então aqui CBISP seria o número de irmãos. Então a pessoa tem, sei lá, um irmão ou cônjuge. Seria marido ou mulher. Então aqui muito provavelmente, cadê? Homem. Então ele deve estar com a esposa aqui, e aí esse daqui deve estar com o marido, e assim por diante. Ticket seria o número da passagem. Fare seria a tarifa paga pela passagem, então o quanto que a pessoa pagou de taxa. Então quanto mais caro foi, então mais taxa foi também. Muito provavelmente seria algo assim. Cabine seria o número da cabine, e aí aqui já adianto que é importante essa variável, porque se você for ver, cabine, ela tem uma letra, olha, nessa coluna, ó, tem uma letra na frente dos números, que seria mais ou menos o andar em que a pessoa tá. Se ela tá lá embaixo no navio, se ela tá no meio, tá lá em cima, e aí quanto mais baixo, mais chances da pessoa tem de morrer, né? Embarked. Aqui seria basicamente o porto de embarque que a pessoa embarcou. C igual Cherbourg, Q igual Queenstown e S igual Southampton. E aí aqui, essa primeira base seria de treinamento, que seria, eu salvei ela como sendo TrainDB, porque ao invés de eu ficar escrevendo só train ou train CSV, algo assim, eu deixei só train underline DB. Aqui eu só simplesmente coloquei para visualizar ela, para ver o que tem, etc. E aí logo de cara a gente já vê que tem valores vazios, o que é muito triste quando você vê algo assim, porque você vai ter que tratar e aí leva um bom tempo e você precisa meio que dar uma olhada nas variáveis, o qual o melhor modo de tratar. Depois aqui embaixo eu coloquei a de teste. Aí a de teste para essa daqui o que muda são primeiro o número de linhas, né? Porque não são as mesmas pessoas que estão em ambas as duas, não são as mesmas pessoas. E também que não tem a coluna de survived, porque a gente não tem a resposta daqui, a gente tem que descobrir a resposta. É para isso que a gente está treinando o nosso modelo de machine learning. E por fim eu só coloquei essa de gênero, que não precisava muito, porque a gente já viu para que serve, foi mais só para ver como que ficava, né? Aí aqui embaixo eu coloquei um describe da nossa base de treinamento. Então aqui você já consegue ver, olha, que na coluna de age, da idade, tem somente 714 valores preenchidos, que estão mais de 100 linhas estão vazias. E a gente vai ter que tratar todas elas. E aí tem outras estatísticas, por exemplo, Survived, a média deu 38. Então seria a média de 38% dos passageiros sobreviveu, já que são os valores de 1. Então seria algo mais ou menos assim, 38% sobreviveu. Aqui tem o desvio padrão, o mínimo dos valores que tem em cada coluna, os quartis. Aqui tem o segundo quartil, o terceiro, e aí por fim tem um valor máximo. E aí é muito interessante essa visualização de describe, porque você consegue ver muitas informações de uma vez só de diversas colunas. Então, beleza. Vendo agora essas informações de quais estão vazias, mais ou menos, e tudo mais, eu já deixei até escrito aqui mãos à obra. Então a gente vai iniciar o nosso tratamento e a nossa análise de dados. Aqui logo de cara, a primeira coisa que eu faço é o quê? Para não ter que ficar escrevendo toda hora trainDB, 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 eu mudei para só def1.
Então fica muito mais fácil só escrever três letras do que ficar escrevendo um underline e alguma coisa. Então, basicamente só fiz essa mudança de para TrainDB def1. É a mesma coisa. Aí aqui eu coloquei a visualização de info. Essa info você consegue ver essa visualização de tabela, onde é muito importante você ver e ela traz outras informações. Então, por exemplo, a coluna de Passenger ID, a gente tem 891 valores não nulos. E ela é um tipo de coluna com números inteiros. Então, ela é um, são valores discretos. Vai 0, 1, 2, 3, já que é o ID, costuma ser assim mesmo, contagem. O mesmo serve para survived. Aqui name já muda, vai para object, que seria basicamente string, porque tem letras e também alguns devem ter número. Como por exemplo, sei lá, Marco Sexto, às vezes pode ter alguma pessoa assim. E aí aqui a gente vê já de idade, é o que eu falei. Aqui a gente já tem alguns valores vazios, não estão totalmente preenchidos igual os outros. E ela é em float, então ela tem vírgula. Ela é um número de vírgula. Então, por exemplo, vai ter idade 5 ponto alguma coisa. Cadê, olha? 34.5, 62.0, 38.5. Então, a idade está desse jeito. E aí você pode ver as outras colunas também e vai indo. E aí a que mais chama atenção é a de cabine, porque a gente tem somente 204 valores preenchidos. Então a gente tem aí 700 valores nulos. E a gente vai ter que tratar todas essas linhas, toda essa coluna. E aí, logo de cara também, uma coisa já para falar, você tem a opção de tratar ela simplesmente descartando ela. É uma opção, querendo ou não. Mas nesse caso não vou fazer, não recomendo muito. Alguns modelos podem funcionar melhor com ela, outros melhor sem. Pode variar. Inclusive, o que eu mais alcancei um melhor resultado foi sem ela. É meio irônico também. Mas esse daqui em específico eu vou usar ela porque eu achei que foi um resultado muito consistente e didático. Essa visualização de baixo, basicamente só filtrei a nossa tabela inteira somente com os valores que não estão vazios, com as colunas, as linhas que não estão vazias. Então, se você vai e filtra aqui essa coluna, somente não nulos, essa também no Excel, você vai ter somente 183 linhas. Então, somente 183 linhas que estão com tudo preenchido. E aí isso também é meio preocupante, né? Porque eu não esperava que ficasse só 183, esperava, sei lá, 200, mas não só 183. Nosso primeiro tratamento é da coluna de nome. Então, o que seria? O que acontece? Se a gente for ver, eu vou colocar aqui em cima, name. A gente vê aqui que está o sobrenome da pessoa, né, que é o sobrenome. Aqui é um título de Mister e o nome da pessoa. Então a gente vê que é padrão isso. Aqui tem have, não lembro o que significa have agora, mas por exemplo, às vezes você pode encontrar um doutor. Aqui existe doutor também. Então, muito provavelmente essas pessoas com esses títulos mais elevados, digamos assim, têm mais chances de sobreviverem. Eu lembro que eu cheguei a ver, não tenho certeza se eu coloquei nesse código, mas eu cheguei a ver que tem até mesmo algo do tipo Duque. Então tem uma pessoa que é já no nível de realeza. Então essa pessoa muito difícil que ela morre, sabe? Que ela não sobrevive no caso. Voltando aqui para variável de nome, então o que que a gente vai fazer? Criar uma coluna de sobrenome, uma coluna de título, que nem eu disse, de Mister, Doutor ou Duque, e o nome reduzido, que seria sem a parte do título, sem o sobrenome, etc. E aí, basicamente, o que eu fiz foi isso. Criei essas três colunas. Eu criei, então, três variáveis. Antes a gente só tinha essas colunas aqui, olha. Essas colunas. E aí, aqui agora a gente tem essas aqui. Eu vou até mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui. F1. É interessante também ficar mostrando essa parte assim,
conforme a gente vai fazendo cada modificação, eu vou mostrar para vocês o que que apareceu. Então aqui agora a gente tem, antes era até a linha 11, a coluna 11, agora a gente tem sobrenome, o título e o reduced name. Depois a gente vai para tratamento da coluna de cabine. Qual que foi o raciocínio que eu fiz nessa coluna de cabine? Dessa vez, o que que eu percebi? Algumas pessoas tinham o mesmo valor de ticket. Então eu procurei, deixa eu abrir o Excel e fica muito mais fácil de mostrar para vocês o raciocínio por lá. Então o que eu percebi? Na coluna ticket, por exemplo, ticket e cabine, a gente pode encontrar algumas pessoas que estão, por exemplo, com o ticket A1E, vamos supor, alguma coisa assim, 3, 4. E aí aqui, essas duas pessoas, essas três, estão com esse ticket. As três estão com o mesmo número de ticket, que é o ID. Então as três estão com o mesmo número de ticket, porém, por exemplo, essa está na cabine C12 e as outras estão vazias. Porém, por conta do ticket ser o mesmo valor, então basicamente a gente pode preencher o valor da cabine com o mesmo. Já que o ticket é o mesmo, a pessoa vai estar hospedada no mesmo quarto, na mesma cabine do navio. Então foi esse. Opa, aqui ele preencheu diferente. Então basicamente o que a gente vai fazer é isso. A gente vai ver aonde que está duplicado os tickets e ver se, por exemplo, está preenchido o valor de cabine. E aí onde tiver duplicado, a gente só vai preencher desse jeito que eu mostrei para vocês, beleza? E aí aqui é o que eu fiz basicamente. Eu coloquei para nesse código printar a quantidade total de tickets distintos, então diferentes, e exemplos de tickets que são distintos, só alguns exemplos aleatórios. Então aqui o que eu fiz basicamente foi tickets duplicados. A gente vem aqui, procura eles, e aí eu coloquei como sendo repetidos, os que são aqueles que aparecem mais de uma vez. Então, se o ticket aparece mais de uma vez na coluna, então ele é repetido. Depois que a gente encontrar esses tickets repetidos, a gente vai procurar aqueles que eles estão entre esses repetidos e também não tem a cabine vazia. Então, é aquele raciocínio que eu expliquei ali atrás. E aí a gente vai agrupar eles, então a gente vai basicamente só inserir os valores. Nessa parte aqui a gente só está inserindo os duplicados lá e colocando, preenchendo os valores vazios, alguns dos valores vazios na cabine. E aí aqueles que ficarem faltando, basicamente eu vou preencher com o missing, porque não vai dar para preencher todos, não são todos que são duplicados. E aí aqui eu vou colocar de novo para vocês verem como que ficou esse preenchimento. Então antes, por exemplo, na cabine, que é o que a gente está tratando agora, antes eram 204 aqui, que estavam preenchidos. E agora com esse tratamento que eu fiz, a gente vai ter, deixa ele pensar um pouco aqui. Aqui, olha. Agora a gente tem 891 preenchidos, porque a gente preencheu aqueles faltantes com os missings. Então, basicamente o que eu vou fazer aqui, só para mostrar melhor para vocês, eu vou inserir esse do missing aqui embaixo. E aí eu apago daqui. E insiro nessa parte. Certo? Então aí agora o que a gente vai conseguir enxergar é que de 204 foi para 215. Então são muito poucos os valores que o ticket se repete e dá para preencher na coluna. E aí foi para 215, depois a gente preenche com missing e pronto. A gente tratou essa coluna de cabines, certo? Depois, com essa coluna de cabines já preenchida, o que a gente vai fazer é basicamente criar uma outra coluna chamada deck. E aí nessa de deck, basicamente é o que eu falei, de que na coluna de cabines tem aquela primeira letra, deixa eu mostrar lá em cima de novo, aquela primeira letra, e aí basicamente a gente só vai, que aí representa cada andar, aqui. Tem aquela primeira letra que representa cada andar, se é o primeiro andar, segundo, terceiro do navio, e aí isso implica no porcentagem de chances que a pessoa vai sobreviver ou não. Então a gente cria essa outra variável chamada deck, e aí é essa daqui.
o código que eu uso. A gente só pega a primeira letra da coluna. E aí depois a gente trata também a coluna de ticket. Porque o ticket ele também tem um prefixo. Então, se vocês forem ver, ela tem o mesmo raciocínio mais ou menos de cabines. Cadê? Olha. Ticket, ele tem aqui, ó, A5, PC, Stone. Então, cada um tem um significado e isso também pode, querendo ou não, implicar se a pessoa sobreviveu ou não. Deixa eu voltar lá embaixo. Então, a gente cria essas outras duas variáveis do deck e ticket prefixo. E aí a gente criou e aqui a gente consegue visualizar como está ficando a nossa tabela. Então, até o momento que a gente fez. Primeiro, a gente tratou a variável de nome, a gente criou outras três variáveis chamadas sobrenome, título e reduced name. Nós também tratamos a variável de cabine, a gente preencheu todos os valores, criamos a variável de deck e ticket prefixo. Até agora é ok, certo? Depois a gente vai tratar a coluna de idade, porque o que acontece? A gente tem alguns valores vazios. Então, o que que a gente vai fazer? A gente visualiza aqui quais que estão vazios. E aí eu tive a ideia de, ao invés de a gente simplesmente pegar a mediana e preencher, por que que a gente não separa em grupos e calcula meio que a média do grupo? Então, como que eu separei? O grupo um são as mulheres da primeira classe, grupo 2 mulheres da segunda classe, grupo 3 mulheres da terceira classe. Então, eu separei por sexo e classe. Porque se você for ver aqui, olha, a classe e o sexo da pessoa. Cadê? Aqui. E aí eu tive essa ideia. Primeiro eu fui ver, pensei, tá, a gente consegue separar por grupos e ver a média das idades. Mas será que realmente implica na idade ou algo do tipo? E aí eu fui ver e realmente implica bastante. Então, por exemplo, o primeiro grupo, que seria de mulheres de primeira classe, tem em média de 34,6 anos. Enquanto homens de primeira classe, cadê? Homens de primeira classe, que é o grupo 4, tem média de 41 anos. Então tem aí 5 anos de diferença, o que já é algo bem considerável, ainda mais para uma base de dados como essa. Então, basicamente, em resumo, a nossa ideia é realmente só substituir a idade, preencher as idades desse jeito, com a média respectiva do grupo. Aqui embaixo, no código, eu deixei a média da idade total da coluna. Então, aqui, sem o tratamento nenhum, a gente tem uma média de 29,69, 29,7, né, anos. Aí aqui embaixo, basicamente, é o código com aquele raciocínio, onde você vai ter o grupo, que é o sexo, e a classe, a média por grupo, aqui você vai calcular, e aí vai preencher, então, pelo respectivo grupo. Vai ver, por exemplo, o o passageiro de D1, ele está em qual grupo? Ele está no grupo 1, então ele vai preencher do jeito que está sendo do seu respectivo grupo, certo? Até aqui, ok. A gente já roda o código e aí, beleza. Então, por exemplo, eu peguei aqui aleatoriamente um passageiro de D6, porque eu sabia que ele estava preenchido, ele estava com valor vazio aqui no caso da idade. E aí eu fui ver como que foi preenchida essa média da idade dele, se ele realmente foi preenchido de maneira certa ou não. Então, por exemplo, se a gente for ver aqui em cima, cadê? O ID 6, aqui ele está com a idade vazia, certo? Ele é o passageiro primeiro aqui de cima com a idade vazia. E aí ele é o quê? Vamos ver. Então ele é de terceira classe, sexo masculino. Então vamos ver que ele é o grupo 6, homens da terceira classe. Aqui, se a gente for ver homens da terceira classe, eles têm a média de 26,57758. Então vamos ver se está certo, olha. Então preencheu com 26,57758. Então realmente a gente já preencheu aqui toda a nossa coluna com a respectiva média do grupo, a coluna da idade no caso, e está tudo certo. Aí aqui embaixo eu só deixei agora para mostrar como que está a média da idade na coluna total sem filtrar. Então, antes, sem o tratamento, a média da idade estava em 29,69, mas agora a média da idade está em 29,31. Então, fez uma pequena diferença, não foi tão grande, mas dá para perceber que faz diferença entre você só simplesmente substituir os valores faltantes por mediana ou, por exemplo, se você tivesse colocado só a média, sabe? Se eu tivesse só substituído todos os faltantes por esse valor aqui.
E aí a gente já vê que tem diferença sim. Depois de tratar a variável de idade, a gente vai criar uma coluna, eu deixei bem descrito aqui no código, a gente vai criar uma coluna chamada ageBean, que basicamente, como eu escrevi aqui, olha, também podemos criar uma nova coluna ageBean, nela a gente vai dividir as idades dos passageiros entre 5 intervalos iguais. Então, por exemplo, a cada intervalo pode representar uma faixa de 15 anos, e aí é só isso que eu fiz. Então aqui, por exemplo, no código, a gente pode ver que eu separei em 5 grupos. Então, basicamente, vamos supor que a idade vai de 0 a 100 anos, certo? E aí a gente vai pegar e dividir 100 por 5. E aí vai ficar 20. Então, os grupos vão ser de 20 em 20 anos, certo? Então, é esse sentido que está igual. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, por enquanto, como está a estrutura da nossa tabela, né? Da f1.info, que, como eu falei, é muito importante eu ficar passando para vocês como que está ficando. Então, olha aqui, como que antes eram até a coluna 11. Então, a gente já criou aqui uma coluna de sobrenome, título, reduced name, deck, ticket, prefixo e ageBean, que é o que eu acabei de explicar. E aí é interessante ver também, olha, ela está como categoria, tipo de dada de categoria, porque realmente a gente está categorizando se a pessoa está de, por exemplo, entre 0 a 20 anos, de 20 a 40 anos, esse tipo de coisa. Então é uma categorização que a gente está fazendo. E aí, beleza. Aqui a gente já pode ver também que a única coluna que falta para a gente tratar realmente valores faltantes são de embarked, que é onde o porto que a pessoa embarcou, e as outras estão todas tratadas já. Então, agora vamos tratar por fim a embarked. Aqui a gente vai ver aonde que está vazio, e a gente vê que só tem realmente 2 pessoas, e aí aqui eu, que nem eu falei, a gente pode simplesmente jogar a moda, por exemplo, porque embarked a gente vê, deixa eu mostrar lá em cima, aqui ó, é letra, embarked seria tipo C, Q, P, algo assim, e a gente podia jogar simplesmente a moda da pessoa, a moda da coluna toda e só preencher com nos valores faltantes. Mas aí eu decidi fazer o mesmo raciocínio que eu usei na idade. Então, ao invés de só jogar a moda total da coluna, eu vou separar por mesmos grupos de sexo e classe, a mesma coisa, só que na parte de embarked. E aí eu vou ver dessa vez, ao invés de ver a média desses grupos, eu vou ver a moda. Então o que eu fiz aqui foi basicamente só filtrar. A gente criou uma nova meio que variável aqui no código chamada g, onde a gente filtrou o p-class igual a 1, o sexo da pessoa igual a mulher, cbisp igual a 0, parte 0, embarked não seja vazio. E aí, se vocês forem ver, é basicamente as características que tem aqui nessas 2 pessoas com valor faltante. Então, female, p-class, cadê? Qual foi o outro? Part, cbisp. Então, basicamente só coloquei essas características e eu coloquei para printar a moda desse tipo de grupo. E aí, a gente vê que a moda basicamente é C. Então, as pessoas nesse tipo de grupo, com essas características, tendem a embarcar no porto C. E aí, fui comparar se a moda no geral mesmo também segue essa. E não, a moda na verdade é S. Então, realmente faz diferença se você filtrar por esses grupos. Então, o que eu vou fazer agora é o mesmo raciocínio da idade, porém a gente vai filtrar agora por classe, sexo, cibisp e parche. Então, a gente vai criar vários grupos e a gente vai procurar a moda desses grupos. E aí já vai substituir os valores faltantes pela respectiva moda. E aí aqui a gente pode ver agora, eu deixei aqui embaixo selecionado, então qual que é o raciocínio? A gente precisa que ele tenha sido substituído por C. Vamos ver se ele foi substituído por C. Realmente, olha, Passenger ID 62, eu filtrei ele aqui, ela no caso. E aí a gente vai ver aqui em cima antes estava vazio, embarked, estava none, e agora está com C. Então, tudo certo, a gente conseguiu realizar esse último tratamento aqui e vamos ver como que está ficando a nossa tabela, olha. A gente pode ver que não tem mais nenhum tratamento necessário a ser feito. A gente já está com todas as colunas, as linhas preenchidas. Então agora essas últimas variáveis que eu vou criar, elas são mais para detalhes mesmo, no sentido de melhorar nosso machine learning, nossos modelos de machine learning. Então, não é nem que seja obrigatório, em geral,
tudo que eu estou fazendo aqui não é um passo a passo onde você precisa seguir, sabe? Eu estou mostrando um dos caminhos possíveis onde vocês podem seguir para conseguir atingir um bom desempenho nesse desafio. Mas não é obrigatório vocês seguirem 100%, vocês podem achar caminhos melhores, sabe? Não é um mapa já 100% certo, mas eu estou mostrando todo esse tratamento porque são várias opções que vocês podem ter de criar outras variáveis, por exemplo, ageBean, ticket prefixo, são muitas variáveis que vocês podem criar. E claro, a gente não vai usar todas essas no nosso modelo, porque senão fica muito pesado e até desnecessário. Acaba até afetando no desempenho, não melhorando. Então agora a gente vai criar, por fim, duas colunas, duas outras variáveis no caso, que seria family size e isalone. Que seria basicamente family size é a coluna que vai ter o número total de pessoas da família que está junto com a pessoa, então não é nenhum segredo. E isalone seria se a pessoa está sozinha. E aí, basicamente, o que eu faço na coluna de family size, que é o tamanho da família, é só somar a variável de cibisp e parse, que são as pessoas da família, e mais um, porque seria a própria pessoa, né? Então seria, por exemplo, eu, meu irmão e mais, sei lá, minha noiva. Seria mais ou menos isso a ideia. E aí seriam três pessoas. E no is alone seria basicamente as pessoas que estão sozinhas, não tem ninguém da família. Então seria basicamente isso. Então deixa eu rodar aqui o código. A gente já substituiu. E deixa eu mostrar agora para vocês como que está ficando a nossa tabela de novo aqui. df1 opa, ponto info. E aí aqui, olha, a gente vê que já tem aqui essas outras duas colunas que eu acabei de criar. E por fim, a gente vem aqui criar uma outra coluna que é fairbean, que seria basicamente, lembra o que a gente fez na idade, onde a gente fez vários intervalos de, por exemplo, 20 em 20 anos. Então a gente dividiu em 5 intervalos iguais. Dessa vez, o que a gente vai fazer é na coluna de fair, que seria a taxa, a tarifa que a pessoa pagou, porém a gente vai dividir em quartis. Então seria o 25% representante de taxa, sabe? Então basicamente seria o quê? Deixa eu mostrar para vocês aqui como seria mais ou menos o raciocínio. Def1.describe. Então, basicamente, a ideia é o quê? Aqui na coluna de fair, a gente vê esses quartis aqui, olha, mínimo e os outros quartis, 25%, 50% e assim por diante. Então, os quartis vão ser divididos mais ou menos desse jeito. O primeiro quartil, que seria a categoria onde a pessoa vai se encaixar, vai ser de zero a 7,91, assim como está aqui, olha, de 0 a 7,91. Aí o outro quartil vai ser de 7,91 até 14,45 e assim por diante até chegar no máximo, que é 512. Então a pessoa pagou muita taxa aqui. E aí é esse o raciocínio que a gente fez. Dividir em quartis e a gente consegue ter uma noção de como ficou, olha. Essa pessoa está entre 0 a 7,91, essa daqui está entre 31 e 512 e assim por diante. E aí, para finalizar, a gente vem aqui e vê como ficou a nossa tabela final. E aí ficou com 20 colunas. Então a gente criou aí 9 variáveis. Antes eram 11 e agora a gente criou 9 colunas. Então realmente a gente fez uma baita modificação. E aí esse vídeo eu vou deixar por aqui, porque já está muito longo, eu sei disso. Já está acho que mais de 40 minutos, com certeza já deu. E aí tem essa outra parte de análise estatísticas que eu vou deixar para o próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo, vai passar de 1 hora e ninguém vai aguentar. Então eu vou deixar essa daqui para a próxima, onde a gente já mexe com os gráficos mesmo, depois de ter tratado realmente nossa tabela. E bem, eu espero que você tenha gostado até aqui. Se você também está desenvolvendo esse projeto, tenha ajudado a você ter outras ideias, outros insights. E acho que por enquanto é só. Até a próxima. Tchau.